Muito bem, então nós estamos gravando nosso estudo bíblico de hoje. Queria convidar você a acompanhar a leitura conosco, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 40 e 41. O texto bíblico diz assim: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Amém. Quero deixar aqui a minha confissão de, mesmo já tendo lido várias vezes a respeito da vida de Jesus, do seu ministério, como ainda me surpreendo e me maravilho com a grandeza de Jesus sendo Deus, mas ao mesmo tempo sendo alguém extremamente disponível à vida das pessoas. Diferente das outras religiões, Jesus não é um Deus distante. Nós não cremos num Deus que está ausente, que assiste a vida humana como um espectador. Mas nós temos um Deus que está presente, está perto, está próximo e age de maneira ativa nas nossas vidas. Se nós lembrarmos, e isso já faz 2 semanas que temos estudado, Jesus começou o seu dia de uma maneira intensa. Ele começou ensinando o sábado de manhã na sinagoga com autoridade, com carinho, as pessoas que ali estavam. E de repente aparece um homem possesso naquele instante e Jesus liberta aquele homem. O que dá a entender que aquela manhã foi uma manhã muito difícil para Jesus, não só de ensino, mas também de muito trabalho, de desgaste físico, emocional, para que a obra de Deus acontecesse. Quando Jesus então sai da sinagoga e rumo para a casa do apóstolo Pedro, a esperança e a espera era que, chegando lá, eles se alimentassem, tivessem um tempo de descanso. Mas não houve isso. O que nós percebemos é que, ao chegar Jesus na casa do apóstolo Pedro, rapidamente as pessoas vêm contar para Jesus que a sogra de Pedro estava padecendo de uma alta febre, de uma febre que era grave. E Jesus, então, ali é convidado a participar desse problema e a resolver aquele problema. E Jesus, então, se dispõe. E a sogra de Pedro, então, é curada e rapidamente começa a servi-los. E o dia passa tão rápido que agora nós já estamos no versículo 40 e 41, no final da tarde, começo da noite, pôr do sol. E a casa do apóstolo Pedro está cercada por uma multidão de gente. Mas não é uma multidão de gente qualquer, mas é uma multidão de gente doente, enferma, possessa. Gente que precisava da atenção de Jesus. E a gente fica maravilhado porque Jesus não nega atendimento, não nega a bênção para a vida de qualquer tipo de pessoa. Desde o começo do dia até o final do dia, Jesus está disponível à vida das pessoas o tempo todo. Que Deus maravilhoso é esse? Um Deus que não está distante, um Deus que não é espectador da nossa vida, mas um Deus que participa conosco. E é olhando para esses 2 versículos, 40 e 41, que eu queria trazer 2 lições, 2 reflexões importantes para nós nesse instante. A primeira delas é que quando cai a noite, quando a casa de Pedro é cercada por uma multidão de gente que busca o toque de Jesus, a gente vê o quanto essas pessoas estavam desvalidas, o quanto essas pessoas estavam sem nenhum tipo de auxílio e ajuda, principalmente auxílio e ajuda espiritual. Dentro do contexto cultural de Jesus, no dia de sábado, dia considerado sagrado, as pessoas doentes não poderiam sair das suas casas, não podiam sair das suas casas. Apenas quando o sábado se findasse, quando o dia sagrado se findasse, que era justamente ao pôr do sol de sábado, é que essas pessoas poderiam sair. Então, quando a escuridão toma conta, essas pessoas cercam a luz que é Jesus. O mundo que andava em trevas viu grande luz. É por isso que esse texto aqui tem uma fina conexão com essa passagem. A ideia de que essas pessoas que se encontravam em grande escuridão começam agora a ver a luz da esperança, a luz da cura, a luz da libertação, a luz da salvação. Todo tipo de sufocamento, angústia, falta de esperança parece que ia se desfazendo na presença de Jesus. Mas vale dizer
que naquela época, quando Jesus estava ensinando também na sinagoga, que era a igreja da época, as pessoas não podiam entrar. Era negado às pessoas no dia santo, no dia sagrado, o acesso a Deus. Pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas possessas, eram pessoas consideradas imundas, pessoas que não tinham acesso à libertação, à cura, à salvação. E é impressionante que a gente perpassa os séculos, e já muitos séculos dividem a nossa história da história do ministério de Jesus, que até hoje parece que nós vivemos coisa parecida. Por vezes, a igreja, que somos nós, temos negado auxílio às pessoas que mais precisam. Repare bem que muitas vezes nós queremos escolher as pessoas que estejam próximas de Deus. E algumas pessoas nós criamos tamanhas barreiras e a grande verdade é que a gente até condena essas pessoas, negando-lhes o acesso ao reino de Deus. Quantos muros, quantos impedimentos a igreja, os cristãos, que somos nós, não criamos para que as pessoas não acessem a Jesus. Quantas pessoas, por meio da escuridão, não se achegam escondidas ao Cristo. A gente muitas vezes escolhe as pessoas que entram no templo. A gente muitas vezes pensa aqueles que merecem Deus e aqueles que não merecem. A gente condena as pessoas ainda que Deus não as condene. A gente precisa fazer uma reflexão profunda, porque muitas vezes nós nos assemelhamos ao padrão judaico da época de Jesus. A um farisaísmo sem nenhum tipo de autoridade, com um discurso afiado, mas com uma prática inexistente. Queria perguntar para você, para quem é a igreja? Quem deve frequentar a igreja? É preciso admitir que as pessoas que fazem parte do povo de Deus são consideradas e se consideram pessoas necessitadas, pessoas doentes. Por isso, nós como igreja não podemos botar qualquer tipo de impedimento para que as pessoas acessem ao reino de Deus. Jesus, certa vez, admitindo aos religiosos da sua época, ele disse: vocês não entram no reino e não deixam que esses pequeninos entrem. A gente precisa tomar cuidado. Primeiro, para fazer uma reflexão, se nós de fato já somos cidadãos do reino de Deus. E segundo, se de fato nós estamos atraindo e permitindo as pessoas a terem acesso a Jesus. Uma segunda reflexão importante desse texto é a respeito da abundância de misericórdia que há em Cristo Jesus. É interessante que, quando eu estava pensando no estudo dessa noite, eu pensei que muitas vezes coisas boas que acontecem conosco são limitadas. Pensa numa promoção, Às vezes a gente vê a promoção e quando a gente chega no lugar onde está essa promoção, pronto, a promoção acabou, Às vezes a gente fica sabendo de uma boa notícia e quando a gente corre atrás dessa boa notícia, perdemos. Talvez a inscrição de alguma coisa, de algum curso. As coisas que são extremamente boas parece que acaba rápido demais. Mas é interessante ver que a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus, de Jesus, é infindável. Existe uma abundância de misericórdia em Jesus. Porque Jesus, no meio daquela multidão toda, ele trabalha com as pessoas de maneira individualizada. Se você reparar, Jesus não faz uma cura em massa, mas Jesus, diante de muitas pessoas, ele trata a cada um de maneira pessoal. O texto bíblico diz que Jesus curou aquela multidão de gente impondo-lhes as mãos. Sobre cada pessoa que ali tinha uma enfermidade, uma doença, um espírito imundo, Jesus colocava a mão. E ao fazer isso, Jesus estabeleceu um laço único com as pessoas, porque o propósito principal de Jesus não era que elas fossem apenas curadas, mas que de fato elas se voltassem para Deus e tivessem uma intimidade com o Senhor. E nesse sentido, Jesus ali está escancarando as portas do reino de Deus, as portas da misericórdia,
as portas da compaixão e da salvação de maneira generosa a todas as pessoas e de uma maneira muito particular. E é muito bom saber que Jesus não parou de ter essa atitude naquele tempo, mas Jesus continua estendendo as suas mãos, tocando sobre as nossas vidas, nos dando uma atenção personalizada, porque o que mais Jesus quer é que você e eu nos aproximemos dele. E nesse sentido, existe abundância em Jesus. Você não precisa ficar com medo que o amor de Jesus vai acabar. Você não precisa ficar com medo que a misericórdia de Deus não vai ser suficiente. Você não precisa ficar com medo que não vai dar tempo. Nós temos tempo. Agora podemos nos aproximar de Jesus. E essa misericórdia, esse toque, esse amor grandioso estará sobre as nossas vidas. Nesse sentido, eu queria convidar você, meu querido amigo, amiga, você que nos assiste, a não perder tempo e mergulhar nessa abundância de amor e misericórdia de Jesus e sentir o seu toque, abençoando, tocando e transformando a sua vida. Nós estamos perto do Dia dos Namorados, né? Dia 12. E permita-me fazer uma frase que talvez seja batida, ou trazer uma frase aqui que seja batida, né? Roda bastante a internet, mas que traduz muito bem essa abundância, né? De misericórdia e amor de Deus. A gente passa uma vida procurando alguém que morra de amores por nós. Pois bem, Jesus morreu por amor a você. O que mais que você precisa? Se aproxime de Jesus e Ele se aproximará de ti. E certamente você vai receber o toque curador, transformador, libertador do nosso Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço e que você tome posse dessa palavra.